Olá pessoal, vamos continuar a nossa conversa sobre terapia e reposição de testosterona, né? Ou de andrógenos, né? Depende do que você quer fazer. Vamos falar de monitoramento. Na verdade, a lei de monitoramento, pelo menos hoje, o pessoal tenta fazer muito a avaliação dos hormônios, né? As sociedades têm um ponto de corte para o nível de testosterona. Não tem um acordo 100%, evidentemente, não existe unanimidade, né? O ponto de corte às vezes pode mudar. O fato é que quando você fala em testosterona, você tem que sempre pensar na testosterona e no DHT. Então eu gostaria de ter os dois pontos de corte. A testosterona biodisponível ou a livre seria o melhor, né? Mas os pontos de corte não veem exatamente isso, né? Demora um pouquinho até o pessoal adaptar as alterações dos artigos. Eu não gosto muito de usar só como ponto de corte o nível laboratorial. Você tem que ter a clínica, né? A clínica, por exemplo, da diminuição da força, massa, diminuição alteração no comportamento sexual, alteração no comportamento mesmo, né? Aumento de risco de depressão. Existem vários fatores que podem levar você a repor testosterona no paciente. Ou você pode até suplementar. De repente você quer dar uma testosterona para ganho de massa muscular. Se você quer dar, por exemplo, para eritropoiese, você pode fazer isso. Não existe essa proibição. O que existe, evidentemente, é a consciência de você analisar a necessidade do seu paciente, usar o risco e o benefício, né? Então, por exemplo, se você quer dar uma testosterona para ganho de massa, numa menina, você tem que inibir a 5-redutase. Talvez seja até interessante você inibir a aromatase, mas não demais, né? Por quê? Porque a testosterona que você vai dar é uma dose suprafisiológica. Lógico que você tem que medir o LH, né? O hormônio luteinizante, porque vai dar um controle do eixo, né? Então vai dar um feedback negativo. Então, às vezes, a gente tem que sempre fazer essa conexão com o paciente. Mas quando você dá um DEA, androstenediona ou mesmo testosterona, a ideia é obter os benefícios da reposição ou mesmo obter os benefícios da suplementação, uma dose suprafisiológica no seu paciente. O ideal é você começar com uma entrevista, uma história, um exame físico, né? E os sintomas. Frequência de coito ou de intercurso sexual, desejo sexual, uma sensação de baixa energia, né? O aumento da gordura subcutânea, particularmente no menino, é mais importante. Ou de força do dinamômetro, que nós já conversamos, né? A questão da ereção noturna ou ereção pela manhã. Isso tudo pode levar você a concluir que tem uma falta ou uma deficiência de testosterona no paciente, tanto no menino quanto na menina. Da menina em si, né, a frequência de depilação pode ser um padrão de avaliação também. Do menino, isso a questão da densidade do pelo corporal também, tudo isso é indicativo. A força muscular seria muito interessante, mas a queda do hematócrito de hemoglobina sem uma explicação também poderia ser um padrão de avaliação. É lógico que isso faz com que você faça a medição da testosterona, né? Você mede a testosterona total, e se você tem a testosterona total baixa, né, você vai fazer a avaliação de novo ou medir a testosterona livre. A biodisponível também é muito eficaz. Você pode medir na saliva. Na saliva você vai encontrar só a livre, né? Se tiver baixo, né, aí você analisa a necessidade de fazer uma reposição, né? Aí você pensa, poxa, eu preciso repor nesse paciente. É uma conversa com o paciente, você tem que alertar para eles dos riscos cardiovasculares que vão acontecer, ou podem acontecer na verdade, né? Mas você tem que avisar, porque senão o seu paciente vai ter problema, né? Se você tem um nível borderline, né, se você está naquela valor baixo, mas não está tão baixo assim, você dá uma olhada no SHBG, o SHBG tende a subir, aí você avalia a testosterona livre, né? E aí, se a testosterona estiver baixa, você tem, né, uma tendência a achar que o seu paciente está com deficiência de testosterona. Se a testosterona está normal, né, aí você não preocupa muito, né? Mas é lógico que você tem que levar em consideração os sintomas. O sintoma é fundamental para direcionar a sua busca pela deficiência, mas muitas vezes, né, o exame laboratorial não mostra essa deficiência, mas o paciente tem um sintoma clássico de deficiência. É lógico que você tem que analisar a questão da necessidade da reposição. Mas eu lembro você, né, que a clínica é soberana nesse caso. Então, se o seu paciente tem sintoma e esse claramente você conclui que é devido à falta de testosterona, você vai ter que repor essa testosterona.
Aí você pode usar, por exemplo, uma testosterona, você pode usar um DEA, uma dosonediona, né? A subcutânea, injetável, bucal, oral, existem várias formas, transdérmica na verdade, né? Existem várias formas de você usar, mas isso é uma opção terapêutica que você faz em conjunto com o seu paciente, né? Então, por exemplo, o SHBG também altera, né, o seu paciente. Então, quando a sua testosterona cai, a tendência é que o SHBG suba. O estradiol tende a subir à medida que você envelhece, mas não subir no total, mas subir em relação à testosterona. O que pode aumentar esse HBG? O envelhecimento, né, doenças hepáticas, uso de medicamentos como anticonvulsivantes, uso de estrógeno, né, então polimorfismo de gene, hipotireoidismo, lesão hepática, cirrose, hepatite, algumas coisas baixo SHBG, por exemplo, obesidade, diabetes mellitus, hipotireoidismo, síndrome nefrótica, acromegalia, uso de glicocorticoide e progestágenos e esteroides anabolizantes também fazem isso, né? Então, eliminando esse risco, né, você sempre pensa assim, poxa, eu vou avaliar a testosterona do meu paciente, eu vou avaliar qual? Você tem a livre, a biodisponível, que é a livre mais a ligada na albumina, e você tem a total, que é a soma do SHBG, a ligada na albumina e a livre, né? Os estudos falam muito, né, hoje de avaliar a testosterona biodisponível, porque essa aqui ela está disponível para entrar na célula e se ligar ao receptor e fazer o seu efeito, né? Então, mas o pessoal nos critérios hoje se usa muito a T total, né, a testosterona total e a livre dos seus pacientes. Então, somando tudo, né, a testosterona biodisponível seria talvez o interessante para você avaliar no seu paciente. Mas se você analisar os critérios de classificação, né, se fala muito exatamente na questão da testosterona total e depois a livre para fazer o diagnóstico. Quando você analisa a testosterona, você tem que sempre pensar no estradiol também, né? Então, à medida que você, por exemplo, administra testosterona para o seu paciente, ou a testosterona está muito elevada, você tem que avaliar exatamente também se o estradiol não está muito elevado. Então, eu sempre gosto de fazer essa clínica, né? Às vezes, a sua testosterona está baixa, mas seu estradiol está elevado. Talvez seu paciente esteja com inflamação, com cortisol aumentado. Isso pode aumentar o que nós podemos chamar de conversão via aromatase. Então, geralmente, com o processo de envelhecimento, a testosterona total cai, o SHBG sobe, mas olha, a testosterona livre parece que ela cai de forma mais significativa, né? Tudo bem, o número é menor, mas se você fizer o acompanhamento do seu paciente, a testosterona livre é aquilo que vai fazer o diagnóstico. Novamente, aqui mostrando para vocês, né? Tá meio repetitivo. A testosterona biodisponível, né? Aí você tem dentro. E aí uma coisa interessante é o seguinte: o pessoal às vezes faz o cálculo da testosterona no seu paciente, né? E só vai funcionar, né, dentro de um parâmetro de normalidade. A fórmula geralmente não funciona quando você tem muita alteração, porque vamos supor, se a sua SHBG está muito elevada, né, essa testosterona, a maior parte que você tem no seu corpo será ligada a SHBG. Então sempre tem que levar isso em consideração no seu paciente. Daqui a alguns anos, talvez, vocês tenham em mãos relação entre a testosterona total e a testosterona livre. Não porque você não possa calcular hoje, mas daqui a uns tempos você vai ter isso relacionando com patologias, né? E muitas vezes, né, o SHBG é muito importante quando você dosa testosterona no seu paciente, assim como quando você dosa o estradiol. E o pessoal, o que eles fazem, né? Eles fazem um cálculo, né? Muitas vezes o laboratório faz o cálculo. Eu gostaria que você ligasse para o laboratório e falasse, não, eu não quero calculado, eu quero o produto dosado, porque é mais confiável, assim como eles usam a equação de Friedel para ver a questão das lipoproteínas, né? Eu não gosto desse tipo de abordagem, eu prefiro uma abordagem onde você tem especificamente a dosagem em si do seu paciente. Então, quando você repõe a testosterona, o normal é que o seu SHBG suba. Se essa testosterona subir, né, se o SHBG subir, a testosterona subir, você tem que avaliar realmente os benefícios clínicos, né? O nível de testosterona ele pode aumentar quando você tem uma reposição, ou processo de envelhecimento, obesidade e doenças crônicas. Não vamos falar de SHBG que nós já conversamos, né? E como é que você sabe do resultado? Primeiro, você tem uma melhora da sensibilidade à insulina e você tem um ganho de massa magra especificamente, né? Então, quando você repõe a testosterona no seu paciente, isso é uma forma de acompanhar, né? Você vai aumentar a massa magra do seu paciente e vai melhorar a sensibilidade à insulina. Quando você tem uma falta de testosterona, você vai ter uma diminuição da massa, da força você pode fazer a medição, né? O dinamômetro aí para você fazer isso. Mas o cliente vai relatar para você. Ele vai relatar principalmente se for um indivíduo que é praticando atividade física, por exemplo. Ele vai lá, olha,
minha força não sobe, minha força está caindo. Você vai ter essa clínica no seu paciente, né? E quando você faz reposição de testosterona, o que a gente espera? Que a gordura diminua, a resistência à insulina diminua, a inflamação diminua, melhora o seu perfil lipídico, né? E tem vários riscos, vários benefícios, né? Diminuição de aterosclerose, mortalidade, mas isso é uma coisa que você não consegue medir. Você vai medir mais facilmente o que? A força. A sensibilidade de insulina você pode até conseguir medir, né? A gordurinha também vai caindo, também você consegue medir até os próprios marcadores inflamatórios. Não que isso vá cair de uma forma significativa, mas clinicamente, né, você tem padrões como o comportamento, o desejo sexual, né, o comportamento sexual, libido. Você terá, por exemplo, a agressividade, a competitividade, quando você dá testosterona para o seu paciente que tem déficit de testosterona, ele vai aumentar esse perfil psicológico. Quando você tiver uma certa experiência nessa linha, você vai entender isso aí. Então, o andrógeno, ele modula o seu humor, deixa você mais competitivo, mais agressivo, né? Na menina, ele dá uma sensação de bem-estar, né? É associado à depressão tanto na menina como na falta de testosterona. A voz fica mais profunda, mais grave, né? Na pele você tem, por exemplo, o crescimento de cabelo, a alopecia androgenética, mas a glândula sebácea ela tende a aumentar e dar uma hipertrofiada. Quando você faz uma reposição hormonal, você vai ter uma melhora do perfil do esperma, particularmente aumentando a concentração de esperma e a motilidade. O hematócrito-hemoglobina tende a dar uma subida, né? Você tem até outros padrões, como a questão do efeito no esqueleto, a questão da massa muscular, a força sobe rápido, né? Então são efeitos que você pode acompanhar. A genitália, você não vai notar muita mudança, né? Porque geralmente quando você faz reposição de testosterona, você já tem uma genitália formada. O SHBG, por exemplo, pode ser um padrão. Se a sua testosterona sobe, o SHBG cai. Se o seu estradiol sobe, o SHBG sobe também, né? Também é outro parâmetro, por quê? Porque indiretamente você sabe como é que está indo via aromatase ou se você está tendo DHT. Se você fizer DHT, quem vai responder primariamente é a pele, mas também o seu humor, né? O seu comportamento. Então existem padrões, né? Aqui você vê várias sociedades com os padrões de corte mínimo, né? Testosterona total é geralmente o padrão de corte. Talvez daqui a alguns anos eles usem a testosterona livre como padrão de corte. Vamos ter que esperar para ver, mas geralmente a testosterona total pelo que você vê aqui em torno de 231, né? É o que mais tem prevalência. Lógico que você tem que levar em consideração o quê? Os efeitos, né? Os efeitos da testosterona, ou seja, os sinais da deficiência, porque o sinal é muito importante. E aí você pode fazer o controle ou a avaliação, né, de reposição de testosterona com o nível alvo, né? Esse nível alvo, o interessante é que o paciente tenha dosagens anteriores, quando ele era mais jovem, quando ele não reclamava desses sintomas, né, para você fazer uma comparação. Que o ideal seria você pegar o nível e voltar ao que era quando o indivíduo era jovem. E aí você foca como valor normal aquele nível anterior. Apesar de que, né, eu gostaria que você usasse como padrão principalmente a livre, mas as sociedades estão usando muito o padrão de corte e testosterona total. E aí você tem as contraindicações, né? Por exemplo, a menina que quer engravidar, o menino que quer ter um filho, câncer de próstata, de repente ter eritrocitose, câncer de mama, tanto na menina quanto no menino, né? Osteoartrite severa, você tem que olhar exatamente essa questão, apesar de que numa osteoartrite, se você administrar o estradiol, é possível você ter um benefício. Então sempre olhar essa questão do motivo, né? História de câncer, assim como o hematócrito elevado. Então você tem os pontos de corte, né? E basicamente o monitoramento, você faz o quê? Você avalia a sua testosterona, novamente você tem que avaliar com uma frequência, né? Eles avaliam de 3, 6 a cada 12 meses. O hematócrito e hemoglobina você tem que avaliar também. O PSA é interessante você avaliar. Não pode subir muito, né? Você tem que avaliar, eu gostei que você avaliasse o índice de aromatase, o índice 5-alfa-redutase, e o perfil lipídico também deve ser acompanhado. Você tem que avaliar também o processo inflamatório. Eu gostaria que você avaliasse, por exemplo, o dedímero para ver a questão da formação de trombos, né? Tudo isso são dados interessantes. Você pode avaliar o fibrinogênio também, a proteína C reativa. As sociedades não mandam avaliar isso tudo, mas a questão é segurança, né? Porque você sabe que no começo, quando você faz uma TRT, a possibilidade de um evento tromboembólico vai até os 3 primeiros meses, né? Então, nesses meses iniciais, seria interessante você avaliar.
não quer dizer que não vai ter no futuro. Então, um dedímero, por exemplo, seria um bom parâmetro. Você dá uma testosterona no seu paciente, o dedímero sobe, tira a testosterona porque está dando nhaca, né? Então, assim, também você tem que avaliar o SHBG, né? SHBG, às vezes se mede a prolactina, né? Então, fazer um acompanhamento geral. Tá? E quando você fizer uma terapia de reposição de testosterona, você tem que avaliar os fatores de risco do seu paciente. Até você pode avaliar também a questão de resistência à insulina, né? A glicemia em jejum, a hemoglobina glicada, risco cardiovascular. Periodicamente você pode fazer um ecodoppler de carótida, tudo isso visando fazer o controle. Mas originalmente, né, as sociedades definem um ponto de corte, né? Aqui você tem definido um ponto de corte um pouquinho maior, mas eu lembro você que a gente não deve pensar muito nisso, nós devemos pensar na clínica. Se a clínica indica que você tem um hipogonadismo, ou que você tem falta de testosterona, ou mesmo se você, menina, por exemplo, retirou os ovários por um motivo, né? Ou se você usa, por exemplo, uma terapia supressora da função ovariana, é lógico que você tem que considerar que você tem hipogonadismo. E é lógico também que você tem que pensar se você pode repor a testosterona, né? Os ensaios, você tem vários tipos de ensaio, né? São variadas as metodologias. A mais confiável é a cromatografia líquida de alta eficiência com espectrometria de massa, mas é uma avaliação muito cara, né? É uma avaliação muito cara, a gente costuma dosar pela manhã nos pacientes, né? E muitas vezes você pode avaliar a livre também, né? Então a testosterona livre, ela pode ser utilizada. O ponto de corte algumas sociedades têm, nem todas, eu acredito que isso será um consenso no futuro, né? Sempre lembrando assim, né? A T livre ou a T biodisponível pode ser muito importante para você fazer o diagnóstico inicial do seu paciente. É lógico que as sociedades recomendam que você vá para a T total primeiro. Se você tem dúvida, você faz a T livre, né? Existe essa possibilidade, mas você tem que sempre fazer essa conexão do seu paciente. E aí você tem que compor o seu ponto de corte, né? Ou seja, o seu alvo para ter um resultado. Eu recomendo que você pegue exames antigos do seu paciente, né? Se tiver. Hoje em dia a maior parte das pessoas tem, né? Exames antigos para avaliar quanto que deveria estar, né? E você faz a reposição com base naquele valor. Você pode optar por várias linhas, né? Mas o fato é que quando você começa a fazer uma reposição, realmente você tem um aumento sérico. Aqui você tem foi algum decanato de testosterona, né? E aqui você tem a concentração de T total. Realmente isso também é uma espécie de monitoramento, né? Então você avalia a concentração de testosterona e vai monitorando ele. Na verdade, os efeitos mais interessantes que você verá são os clínicos, né? É lógico que fala assim, não, eu vou avaliar a testosterona do meu paciente para ver como é que está. Pode ser que esteja metabolizando para estradiol, pode ser que por algum motivo ele esteja catabolizando mais rápido, pode ser que a biosimolalidade não esteja como você queira, talvez o paciente esteja usando errado, somente se for, por exemplo, oral ou tópico, né? Mas o injetável é muito difícil você ter problema. E realmente, então, você tem uma melhora dos sintomas, né? Que bate muito com o que nós chamamos de aumento do nível sérico. Então, sempre tentando fazer esse controle. Tá? Então é ideal que você faça esse controle do seu paciente e assim, é lógico, você vai ter o benefício do seu paciente quando você faz esse tipo de trabalho em si. A questão da articulação, se você deixar ele ir para estrogênio, o resultado vai ser melhor, né? Então, o estrogênio, por exemplo, ele é associado à rejeição do tecido, ele é associado, por exemplo, à rejeição do músculo lesado, à atividade tanto do osteócito quanto do osteoblasto, do condrócito, né? Então, sempre fazer o controle. E como é que você faz esse monitoramento? Você tem que avaliar também o PSA do seu paciente, né? Se você é menina, você tem que monitorar risco de câncer de mama, câncer de ovário e de endométrio também, pelo menos eu faria isso, né? Agudamente, talvez você não tenha mudanças graves, mas a longo prazo talvez tenha mudança. Tem que avaliar o PSA e a variação anual do PSA é mais importante do que o número em si. Você monitora, né, o nível de testosterona, geralmente de 3 a 6 meses, né? A cada 3 a 6 meses. Mas lembra que a clínica é fundamental, né? E quando você faz ele injetável, você pode monitorar entre as injeções especificamente. Porque quando ele injeta uma testosterona, por mais que ele seja de deposição, ele vai ter um aumento grande no início, depois ter uma leve queda.
né? E aí você faz essa avaliação do intervalo e vê qual que é o ponto que você gostaria. Com isso você ajusta o que? A frequência, né? Se houver uma queda muito drástica, né, você diminui o tempo entre as injeções no seu paciente. No transdérmico, né, você pode fazer o uso de a avaliação da T de 2 a 8 horas depois da aplicação, mas depois, com o tempo, o transdérmico ou o tópico que a gente fala, né, ele vai fazer uma deposição do tecido adiposo subcutâneo, né, e vai fazer uma espécie de liberação lenta, vai mantendo o nível plasmático constante. O que você não pode fazer? Você não pode aplicar testosterona num tecido onde tem muita tecido adiposo subcutâneo. Então, vamos supor, o bumbum. Bumbum não é uma região boa. Qual que é a região boa? Eles recomendam a área nas costas, na região interescapular, ou mesmo na face interna do antebraço. Por quê? Porque tem menos gordura. A gordura, ela expressa muito aromatase, né? O tecido adiposo expressa aromatase, e aí você vai estar o quê? Aplicando testosterona e você vai estar fazendo estradiol. E aí, em maior grau, exatamente, que o tecido adiposo subcutâneo faz isso, né? No PET, né, você também, depois que você aplicar o PET, você de 3 a 12 horas, você avalia, né? E ajusta a frequência de aplicação, ou mesmo a quantidade, a partir de quando você tem testosterona. O bucal, a gente avalia logo depois de usar, né? Porque o bucal aumenta rapidamente, né? O bucal a gente usa sob demanda. Então, por exemplo, eu defendo muito aquela questão de você usar a testosterona bucal quando você quer, principalmente a menina, né, prever um intercurso sexual naquele dia, ele usa mais ou menos 4 horas antes. Dá um trabalho danado, mas funciona. Os estudos mostram que funciona muito bem, né? Você pode usar inclusive isso para demanda de atividade física, porque esse nível bucal aumenta muito rapidamente, depois cai rapidamente. Depois de umas 6, 7 horas, você praticamente não vê alteração no seu paciente. Então é um efeito transitório. E lógico, você fala assim, não, eu vou usar bucal, mas eu vou usar 4, 5 vezes ao dia. Sim, aí você vai manter o nível constante. A vantagem é que você pode até ter um efeito muito bom desse produto. A bucal ele não tem metabolismo de primeira passagem no fígado, né? Mas a desvantagem é que você vai ter que ficar ou mastigando um chiclete ou chupando uma balinha com testosterona 3 a 4 vezes ao dia. Ou usando um comprimido embaixo da língua, né? Pode alterar a sua capacidade de gustação, né? O pellet, né, a gente faz uma avaliação meio que constante, até você avaliar de quanto em quanto tempo você tem que implantar o pellet, né? Isso seria importante, isso é igual ao injetável de deposição, tá? O uso oral, você monitora algumas horas depois da ingestão, né, 3 a 5 horas, e até você pode até acompanhar várias vezes ao dia, exatamente para ver com a frequência da posologia. O injetável, você faz entre os intervalos de dose exatamente para ajustar a frequência da dose. O hematócrito você deve checar. Se o hematócrito está muito alto, né, você tem que parar com o uso do produto. Ou você pode fazer uma doação de sangue também, né? Também você pode fazer uma plasmaferese. Você tem que avaliar a hemodinâmica do seu paciente, porque o hematócrito pode subir. E você sabe, né, o hematócrito subindo demais é mais risco de doenças cardiovasculares, né? Você não pode ter muita celularidade dentro do seu hemograma. Você pode medir a densidade mineral óssea também. Eu gostaria que estivesse incluído aqui a força do dinamômetro, né, que é um padrão muito interessante. A avaliação psicológica do paciente, principalmente, porque deve mudar os parâmetros, né? E aí você tem que avaliar também o risco de câncer de próstata, particularmente nos meninos um pouquinho mais velhinhos, né? Então, checar o PSA antes, depois que você começar o tratamento, e checar a cada 3, 12 meses, né? Isso vai muito do feeling do profissional. Você tem que avaliar o seu PSA e tomar os cuidados para variação no 12 meses. Né? Ela não pode variar acima de 1,4 em 12 meses. Se variar acima de 1,4, ou se ele subir demais acima, você tem que dar uma pensada, né, se você vai continuar, o que você vai fazer. Tá? Então esse é o sistema de monitoramento. Efeito adverso, né? Você tem a oleosidade da pele e o acne, que é o que é mais comum, né? Você pode ter um câncer de próstata subclínico, você vai estimular o crescimento, se você estiver dando a testosterona. Você pode fazer crescer câncer de próstata metastásico. Você pode melhorar o esperma do paciente, mas você pode reduzir também, né? A eritrocitose seria um padrão muito interessante. A ginecomastia vai aparecer se você estiver fazendo muita conversão via aromatase para estradiol. A alopecia androgenética pode acontecer também, e se você tem um câncer de mama, menina ou menino, ele pode piorar.
e ele pode piorar uma DPLC, mas também pode melhorar, né? Então existem essas faces duais. Na injeção intramuscular, você pode ter uma alteração do humor e libido, mudando muito após a ingestão e depois diminuindo o ciclo de alteração meses depois, né? Porque tudo é questão da dose, né? O local da injeção, você tem que analisar, porque pode ter hematoma no local da injeção. Se tiver hematoma no local da injeção, você tem que avaliar seus parâmetros de coagulação, porque pode ser que esteja alterando o seu corpo inteiro, né? Às vezes, o hematoma também pode ser por uma aplicação não correta, tá? Sempre pensando nesse ponto, o PET, o transdérmico, não PET, né? O creme também, o gel, pode dar irritação no local de aplicação. Você, por exemplo, tem que evitar contatos após a aplicação, né? Porque você pode passar o gel em você e depois passar para o filho, para a filha. Isso acaba sendo problemático, ou para sua esposa. Então você tem que tomar cuidado na contaminação de terceiros quando você aplica esse produto em você mesmo, né? E é lógico, você tem que passar, lavar bem as mãos depois, né? Evitar o contato pele com pele, porque pode haver essa transferência. Pode alterar o local, né? Por exemplo, irritação na pele, né? Pode alterar a estrutura da região local. A face interna do antebraço, na minha opinião, é um local bom para você aplicar, só que você tem muito contato com a face interna do antebraço. Você aplica, por exemplo, aí depois abraça a sua esposa, passando a mão, passando o braço no ombro dela, você pode transferir para a pele dela o produto. O bucal pode causar irritação, você pode não gostar do produto, pode alterar a sua sensação de gostação. O pellet, eu já vi casos de expulsão do pellet, mas também você pode ter infecções, né? O gel, o desconforto nasal é principal, as meninas são mais sensíveis à irritação nasal, né? E o comprimido de liberação oral, né? O uso oral do produto é quando você quer um efeito no fígado, na dislipidemia praticamente. Porque você usa via oral, vai absorver no intestino, vai chegar no seu fígado, é o primeiro ponto. Tanto é que os estudos mostram que o produto utilizado via oral, os hormônios utilizados via oral, particularmente o estradiol, altera o seu lipidograma, mas o transdérmico não altera, né? Então, uma forma de monitorar é você avaliar alguns índices, né? Eu trouxe três índices para vocês aqui. Calcular a estrona pela endostediona, o índice de aromatase, que eu chamo, né? E aí você tem esse índice de aromatase associado a riscos, né? Então, se não está muito elevado, se está muito elevado ou não elevado. Se está elevado, você tem mais risco de metabólico, obesidade, intolerância à glicose, resistência à insulina. Quando você fica mais velhinho, o índice de aromatase aumenta, né? E aqui você tem a curva. Se você corrige, né, o valor, você vai ter entre 50 a 100. Se você não corrige, entre 5 a 10. Não faz diferença, tá? Mas olha só, o índice de aromatase tem que ficar aqui nesse intervalo de 50 a 100. Ou de 5 a 10, se você corrige ou não o índice. Corrigir é o quê, né? É você fazer o cálculo de forma correta. O índice de andrógenos livres, ele funciona como um risco em ovário policístico, né? Então você pega o teu total, vezes 100, dividido pelo SHBG. Aí você pega a testosterona, multiplica por 100, divide pelo seu SHBG, você tem o FAI. O valor de 7 a 10 é o valor de normalidade. Ele é muito confiável para meninas, particularmente com ovário policístico. Você pode usar também a relação T a 4, né, que é a testosterona androstenediona. Também associado a risco em meninas com ovário policístico. Outra razão que você pode fazer. O índice de aromatase, como eu falei anteriormente, é a estrona dividido pela androstenediona. Só que a estrona em picomol e a androstenediona em nanomol. E a variação é de 50 a 100. Se você não mexer no índice, né, na unidade, pode dar de 5 a 10, como eles fornecem hoje nos exames. E você tem o índice 5-alfa-redutase, que é a testosterona total dividido pelo DHT, né? Até 4, acima de 4, quer dizer que a sua aromatase está convertendo demais testosterona para DHT, e isso acaba sendo um problema. Você pode fazer isso para ajudar você a fazer o monitoramento dos seus pacientes. É lógico que o benefício, a clínica, tudo isso é fundamental. Você não pode se basear só em exames laboratoriais para fazer uma terapia de reposição de testosterona no seu paciente. Tem que fazer o todo, né? Você tem que avaliar os níveis plasmáticos, salivares, você tem que avaliar o sintoma clínico do seu paciente, avaliar o risco, avaliar os índices, e avaliar a clínica do benefício, né? O benefício em si é muito importante, o que você obteve do tratamento. Porque isso será fundamental para o paciente ficar com você ou não, né? Se ele começa a fazer uma TRT com você e não tem benefício, é lógico que ele vai mudar de profissional, né? Legal, meus meninos? Muito obrigado, obrigado por estar assistindo esse curso. Beijão para vocês.